Meu nome é Eugênia Maria de Freitas Xande. Eu sou Ialorixá do Ilê Axé Oiaberi. Minha infância. Bom, eu nasci em Recife, no bairro do Cordeiro. Eu era muito bem amada e muito acolhida. Sempre fui muito os olhos dos meus pais, da minha mãe e da minha tia-avó, que foi quem criou a mamãe, Maria Eugênia. Daí o meu nome, Eugênia Maria. Foi graças a ela, a Dona Maria, como era chamada, que eu aprendi muita coisa da vida espiritual. Ela era muito católica, embora, como a maioria dos católicos daquela época que eu conhecia, tivesse muita ligação com a antiga Jurema. Existia nas proximidades da casa da minha avó, que na época morava em Carpina, existia um grande juremeiro chamado Severino do Beco, que foi quem fez com que mamãe tivesse os primeiros contatos com a espiritualidade afro-brasileira. Depois desse contato, que foi durante muitos anos, mas mamãe casou e veio morar em Recife. Mamãe era professora nesta época e depois foi que ela tornou-se comerciante. Em 1967, por motivo de saúde, eu comecei a frequentar uma casa de umbanda chamada Irmã Maria Teresa, que era sob a direção da senhora Anita, e tinha como mentora da casa Baiana Rosália, que foi quem realmente despertou em mim o amor e a vontade de ser espírita. Espírita no sentido amplo, porque lá era uma casa de umbanda. E eu cheguei lá muito doente e, graças aos cuidados daquela família maravilhosa, a família, eu digo, no sentido de Aguibé, no sentido de todos os componentes dessa casa de umbanda, eu comecei a minha vida religiosa. Foi lá que eu fiz a minha primeira iniciação. Então, a partir daí, vieram a família Pessoa e Silva, com seu Fernando, a mãe dele, a esposa, e toda a família Pessoa, que começou, então, a fazer a estrutura da casa. A gente começamos aqui com umbanda, certo? Não é igual, não é no centro assim, a gente começou na sala da casa. Começamos mais ou menos, tinha 4, era 5 médios, e aí já começava a atender. Tinha o presidente de mesa, que era o seu José, e a gente começou a desenvolver o centro. Depois passamos por aqui para trás, mas não também aqui. Era uma puxada que tinha, que a gente aumentou o centro, né? E hoje o centro está nesse tamanho aí. Da família Pessoa e Silva, praticamente fui eu que introduzi no centro a família, né? Comecei eu e a minha ex-esposa, a gente começamos aqui. Depois veio minha avó, meu pai, minha mãe, veio os irmãos, veio neto, bisneto, né? Então, já estamos aí, a família Pessoa e Silva já está na 6ª geração. Foi o primeiro que veio, meu irmão mais velho, Edson Pessoa e Silva. Aí, por intermédio do meu irmão, veio meu pai. Meu pai já tinha um pouquinho de conhecimento sobre a espiritualidade, mas era kardecista. Então, meu irmão foi
trouxe meu pai foi e trouxe a mãe dele. E aí meu irmão foi trazendo os irmãos, e nós, bem dizer, foi que inauguramos a casa. Porque a família é muito grande, são 11 irmãos. Aí veja, depois vem sobrinhos. Eu sei que hoje em dia nós estamos aqui com a 6ª geração. Aí a minha família o quê? A minha família hoje ainda frequenta muitas pessoas, mas muito compromisso, resolveram seguir outros caminhos, outras religiões. Eu casei aqui no terreiro, tive meus 2 filhos, todos os meus 2 filhos têm a obrigação na casa. Em 1973, eu precisei, para atender a Suilene e a outras pessoas da casa, principalmente a Lucimar Rodrigues da Costa, que é minha filha raspada mais velha, eu precisei, então, atendê-las e fui para Salvador. Primeiro, para ir para Salvador, onde eu me iniciei no candomblé, foi através da necessidade pura e simples dos outros, não era nem minha somente. Eram dos filhos da casa, que cada vez aumentava mais o número. E mamãe primeiro foi, seguindo a ordem de Canindé, que é o meu mentor, é o mentor da casa, desta casa que a gente está até hoje. Foi ele quem orientou para que mamãe procurasse uma casa em Salvador. Ela foi a primeira vez, não encontrou o local. Na segunda vez, ela falou, conseguiu ir ao Cantuá e falou com menininha. Aconteceu. Eu fiz a minha iniciação no ano de 1973. E estou até hoje neste trabalho. Como houve esta junção do candomblé com a Umbanda e com a Jurema? Tão naturalmente. As coisas aconteceram. Não teve nada programado nem planejado. As coisas simplesmente aconteceram. Meu desenvolvimento mediúnico levou a esta junção. Eu não me afastaria da Umbanda, não me afastaria da Jurema, a quem eu devo a minha saúde, o meu equilíbrio emocional, a minha trajetória. Sabe como desprezar uma entidade como Canindé, que é o mentor da minha vida, quando no início ele dizia: minha filha, você não pode dedicar o seu tempo só ao atendimento das pessoas. Você tem que ter a sua vida profissional. Vai estudar e trabalhar. Deixe para fazer os seus trabalhos espirituais aos sábados. Deixe para fazer seus trabalhos espirituais à noite que você estiver livre. A minha vida inteira, eu sempre trabalhei. 2 expedientes e estudei 1. Só tinha mesmo sábado. Meu lazer, para a minha vida, eu só tinha o domingo. Não havia muito o que escolher. Não tinha muito caminho diferente disso. Eu, por natureza, sou uma pessoa muito responsável, muito cumpridora do que eu acho que é o meu dever. E eu não ia deixar nem a Umbanda, nem o Candomblé, nem a Jurema. Então, eu arranjei uma forma de, separando as formas ritualísticas, fazer os 3 caminhos. Então, existe aqui na casa o momento em que se tem a Umbanda, o momento em que se tem a Jurema e o momento em que se tem o Candomblé. E até hoje tem dado certo. Em 1972, quando o seu Leal já via para aqui, ele recebia muitas doações do exterior e me ensinou esse primeiro trabalho, que era de catalogar os idosos e distribuir para com os idosos cestas básicas.
Então, no princípio, nós íamos de casa em casa, batia palma e pedíamos alimento. Os nossos jovens, os nossos adolescentes. Isso para mim era um trabalho maravilhoso. A gente ia de casa em casa pedir. Hoje em dia a gente não faz mais isso, hoje em dia a gente divide entre nós e distribuímos. Nós distribuímos aqui no mês de março, que é a comemoração do aniversário do mentor da casa, que é Pai Canindé. Nós distribuímos 300 cestas básicas, distribuímos roupas e fazemos sorteios de vários brindes, além de termos um almoço maravilhoso e atendimento médico. Temos também o Dia da Beleza, que é no dia anterior, na quinta-feira do sábado, que fazemos essa distribuição. Nós temos o Dia da Beleza, onde os jovens da casa e às vezes pessoas de fora vêm para cá e cortam os cabelos e pintam os cabelos dos idosos e fazem uma série de atividades assim. Mas o que é mais importante para mim, e para o grupo, pelo menos é isso que eu tento transmitir, não são essas atividades que eu citei. Para mim, o mais importante é o acolhimento e o amor que a gente dá para esses idosos. Eles saem daqui revigorados. Sabe, eu tenho certeza que não é o almoço só, não é só o número musical que a gente apresenta, ou o número teatral que se traz, não é isso. Isso é muito importante, mas não é o fundamental. O fundamental é eles sentirem que, independente de qual a religião deles, pode ser protestante, católica, judaica, qualquer uma, eles estão aqui como ser humano, como pessoas. E a gente dá muito amor para eles. Antigamente, nos primórdios, quando as coisas eram mais fáceis, a gente não dava a cesta básica, se dava a cesta básica, também se dava frutas, verduras, que a gente ia na Ceasa e a gente conseguia, pedindo, e conseguia uma quantidade generosa e se dava também para os idosos, né? Eu não diria preto, velho, dizer os idosos, né? E para esses idosos chegarem nesta casa, foi um longo trabalho. A Jabonã, a mãe criadeira da casa, junto com a Dagan, né, foi quem ia nas casas, todos os bairros, municípios, todos os lugares, fazendo esse convite para esses idosos, para que acontecesse o que está acontecendo, né? As entregas das cestas básicas aos idosos. Mas quando você se liga a uma casa como esta, de candomblé, ou de umbanda, ou de jurema, ou seja lá qual for a linha que se siga, você atrai a espiritualidade que precisa trabalhar para o próprio e eventual desenvolvimento das entidades que vão lhe acompanhar e de você também, e das pessoas que estiverem ao seu redor. Você precisa dar oportunidade para eles todos, todo esse grupo trabalhar, e se você se eximir, a sua responsabilidade aumenta. Não existe nada melhor. Você nunca mais vai ficar sozinho. Você nunca mais vai se sentir como se você não tivesse raízes, como se você não tivesse pessoas físicas e espirituais ao seu lado. Você vai começar a entender o que é a ancestralidade. Você vai começar a entender que você pode se tornar uma pessoa cada dia melhor. E você vai ficar alegre, porque mesmo nas maiores dificuldades, você sente, você sabe, você acompanha um momento qualquer na sua vida, você sabe que você tem a espiritualidade com você. Isso não tem nada melhor. É tão importante a família do axé que vocês nem imaginam. Às vezes se torna, se reduz nos nossos amigos. Nós fica só esses amigos, entendeu?
porque nós passamos muito tempo na casa. Tem obrigação, aí vemos na quinta-feira para cá, aí ficamos quinta, sexta e sábado. Aí vamos para casa. Quando é no outro mês tem outra obrigação de santo, aí a gente vem na quinta-feira. Aí convivemos muito com a família do Axé. E essa família do Axé, a gente leva para fora também, são os nossos amigos. Eu mesmo tenho tanto amigo aqui da casa do Axé, muitos amigos mesmo. Eu vou passear, eu viajo, eu vou tomar uma cervejinha, dou muitas risadas, são muitos engraçados. Tem os homens, as mulheres, e é uma maravilha. Quando você tem fé naquilo que você acredita, a fé mesmo, aqueles irmãos de santo é tão importante para vocês que vocês nem imaginam. E a minha religião, além de tudo, me satisfaz, porque eu sou alegre, eu gosto de dançar para o santo, eu gosto de estar na casa do meu santo, eu gosto dos meus irmãos de santo, da minha família de santo. Eu amo muito a minha religião, né? Amo muito o candomblé, né? Onde me iniciei, né? A minha família já vem de ancestrais, né? Que são negros, que faziam parte. No caso, eu tive bisavós escravos, né? Que também gostavam da religião. E eu vim com esse dom. Fui de geração em geração, né? Preconceito sofremos muito, né? Até hoje nós sofremos. Principalmente quando a pessoa é negra, né? Porque negro só não tem valor, não tem valor para nada, nunca teve, né? Agora está dando um pouquinho. Mas na religião tem muita força, porque foi através dos negros que estamos aqui, que foi através dos escravos que trouxe a nossa raiz para cá. Né? Meu orixá é negro, eu sou negro e amo a cor negra, eu tenho paixão pela cor negra, gosto da minha cor, amo a minha religião. E defendo sempre a minha cor e a minha religião. Dorme no terreiro, se prepara, para bem cedo a gente faz uma obrigação em Exu e no quarto de Ossanho. Prepara, para poder sair para colher as ervas bem cedo, em silêncio, antes do nascer do sol. A gente cata as ervas e a gente chega ainda cedo também, antes do sol quente. Deixa as folhas descansar. Quando for um certo horário, no caso, já chegando à noite, que as ervas estão descansadas, a gente faz um ritual das ervas, o encanto das ervas. Aí minha mãe de santo vem, né, prepara a gente para começar a fazer o ritual. O que é que a gente vai oferecer aos orixás. Aí ele se indaga, mas por que o orixá come? Não é espírito e energia. O que é isso? Por que se faz isso? Então, sucintamente, de forma bem simples, eu gostaria de dar um esclarecimento sobre isso. Tudo, absolutamente tudo, emite energia. Então, quando nós oferecemos alguma coisa ao orixá, nós estamos simplesmente oportunizando para que energias sejam colocadas à disposição dessas entidades para que elas possam revertê-las em favor de nós mortais. Então, é claro que eles não comem, lógico, mas eles podem manipular aquelas energias daqueles oferecimentos em benefício próprio. Em benefício próprio no sentido de nós, para nós que oferecemos. Então, se você está, vamos supor, você está com uma deficiência de energia, você está se sentindo muito cansado, muito desenergizado, aí você oferece uma cesta de frutas, essas frutas vão emanar uma energia. Essas energias
são revestidas, transvestidas, ou não sei nem qual é a palavra que eu vou lhe dizer. Mas essas energias são utilizadas em seu benefício. Elas retornam para você e lhe deixam energizado. É para isso que se faz as energias. Então, são escolhidas algumas oferendas específicas, porque cada orixá, cada entidade, cada momento tem energias específicas. Daí é preciso que cada um, Ialorixá, Babalorixá e pessoas do terreiro saibam o que usar, como usar. Por exemplo, quando existe uma oferenda de um animal, não é simplesmente degolar o animal. Não é isso. Existe toda uma ritualística que transforma aquele animal, que poderia ser comido naturalmente nas nossas mesas, que eles sejam, toda a ritualística transforma aquele animal numa oferenda sagrada. Ele transforma-se, não é mais a mesma coisa. É o rito que faz. Uma das coisas que mais me encantaram quando eu comecei foi porque eu era muito curiosa. Eu sou muito curiosa. Eu gosto de aprender. E como sou, por formação, professora, tanto que se me perguntarem qual a sua profissão, primeiro eu não iria dizer que era Ialorixá, né? Porque Ialorixá não é profissão. Ialorixá é missão. Mas eu ia dizer que sou professora. Por conta desta minha formação, eu sempre acredito que a evolução, eu estou sempre falando de evolução, porque para a humanidade a evolução é imprescindível. E nada faz a evolução a não ser a educação. Por conta desta visão de mundo, eu sempre promovi na casa vários momentos educativos. Fiz muitos estudos, fizemos uma semana de muitos estudos aqui. Nós sabemos o quanto a nossa religião é criticada, o quanto a nossa religião é discriminada, e a gente precisa trazer para dentro da casa cultura. No memorial, a gente está trazendo cultura. Está trazendo todo o conhecimento da religião, da casa. Então, é muito importante as pessoas que vêm aqui a primeira vez saber que nós temos uma ancestralidade, uma cultura para mostrar para eles que a gente não é só dança e festa. Que a nossa casa é completa. Graças a Deus, nós temos uma mãe de santo que nunca faz uma reunião que não traga um trabalho cultural para a gente. E a gente precisa expandir isso para as pessoas. E as pessoas, sabendo que aqui tem um memorial, a gente tem um memorial, quando chegarem aqui, elas vêm também receber outro tipo de... Elas sabem que vão receber outro tipo de conhecimentos. O centro, enquanto é casa de santo, né? Ou casa espírita, principalmente a nossa casa, né, que ela é voltada para o candomblé e para a umbanda, infelizmente sofre um preconceito muito grande. Em relação ao memorial, eu acho importante, e eu já pensei muito sobre isso, porque assim, eu acho que é uma forma de deixar registrado, materialmente, vamos dizer assim, ou fisicamente, a história do terreiro. Para a sociedade, porque nós pretendemos estender este memorial, este acervo que a gente adquiriu ao longo de todos esses anos, desde 1970 até agora, nós queremos mostrar aos estudantes, não somente universitários, como de segundo grau, de primeiro grau, à população em geral, a qualquer turista que chegar aqui na cidade,
que possa haver alguma coisa de qualidade, uma amostra, mas uma amostra profissional, uma amostra em que a religião não seja vista como uma coisa menor, mas como uma coisa real, alguma coisa que faz um trabalho bom, um trabalho de qualidade. E que a religião seja vista como a praticada por outras religiões no mesmo patamar, no mesmo nível, no mesmo momento em que se aplaude boas iniciativas de outras religiões, a nossa religião também possa ter esse voto de aplauso de outros e de outros e de outros segmentos da sociedade. E que o conhecimento que aqui a gente tem seja repassado, para que não se perca. Porque o conhecimento que é escondido, ele se dissolve. Se a gente não usar a nossa memória de forma organizada, o conhecimento vai se perder. Um dos meus maiores desejos neste momento é que quando eu me for, eu já não sou mais nenhuma criança, não vou durar mais muitos anos, espero durar ainda muito, mas a gente não sabe. Eu quero que quando eu me for, fique uma marca, fique uma presença, fique alguma coisa que gerações futuras possam usufruir do conhecimento que esta casa forneceu e que este mesmo conhecimento seja aprimorado. É este o meu desejo.